Vamos voltar a falar sobre o caso Master. Repórter André Chaldes apurou que o ex-dono do Banco Master, Daniel Worcaro, esteve no Palácio do Planalto 3 vezes. E essas 3 vezes, nenhuma estava na agenda, né, Chaldes? Pois é. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte. De fato, Daniel Worcaro era um pouco mais assíduo no Palácio do Planalto do que parecia à primeira vista, Rafael. O que acontece? Toda vez que uma pessoa, para quem não é de Brasília, toda vez que você vai a um prédio público, você tem que fazer um cadastro, você tem que passar por, no caso do Palácio, você tem que passar por um raio-x e você tem que deixar um documento de identificação. Tudo isso fica registrado na portaria do local, né? Tanto do Palácio, quanto dos anexos, quanto de qualquer outro prédio público importante aqui em Brasília. E aí, esses registros das entradas, eles são públicos, eles podem ser acessados por meio da Lei de Acesso à Informação. E foi exatamente isso que a gente fez. Os colegas nossos do Poder 360 pediram originalmente essa informação. A gente depois pegou essa mesma planilha, porque ela fica pública lá, né, na página da Lei de Acesso. E aí a gente pôde constatar que o Daniel Worcaro foi 3 vezes ao Palácio do Planalto entre 2023 e 2024. Pelo menos 3 vezes. O pai dele, o Henrique Worcaro, também esteve lá em novembro de 2024, Rafael. Isso daí mostra o quê? Mostra uma relação de proximidade do dono do Banco Master com o poder, no caso, com o governo federal. O Daniel Worcaro, ele era uma pessoa ecumênica, ele tinha amigos de esquerda, ele tinha amigos de direita, ele tentava ali se aproximar de qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo na sua empreitada com o Banco Master, né? E agora a gente fica sabendo que isso inclui pessoas dentro do Palácio do Planalto. A gente procurou a Presidência da República a respeito desse assunto e eles disseram que, olha, o Worcaro não se reuniu nem com o presidente Lula e nem com ministros do governo dele que despacham lá dentro do Palácio. Tem pelo menos 4 ministérios que funcionam lá dentro. A Casa Civil, GSI, Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Relações Institucionais. Ora, o que acontece? Esses ministros e o presidente Lula não são as únicas pessoas que têm que divulgar as agendas, né? Então, se você for um secretário, se você for um chefe de gabinete, se você for qualquer outra autoridade que despacha dentro do Palácio, você tem que publicar a sua agenda. E aí, por que a presença do Worcaro não está nessas agendas públicas, né? Eu custo a crer que o Worcaro tenha ido ao Palácio do Planalto, sentado lá no corredor, tomado um cafezinho e ido embora sem conversar com ninguém. Geralmente não é assim que as autoridades tratam banqueiros bilionários no Brasil, Rafael. Achei interessante o tempo verbal que você usou. Daniel Worcaro tinha amigos na direita, tinha amigos na esquerda, porque agora a gente vai ficar sabendo se ele tem amigos ainda e onde ele tem esses amigos. É essa a grande dúvida, uma das grandes dúvidas nesse caso. Mas não foi só o Worcaro que não teve essas visitas registradas também, o ex-ministro Guido Mantega, que já estava como consultor do Banco Master. Conta um pouco dessa falta também de registros. Pois é, o que acontece? No caso do Mantega, a situação é diferente. O Mantega, vamos lembrar quem é o Guido Mantega, né? Cidadão ítalo-brasileiro, foi ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, produziu a maior crise econômica dos últimos 20 anos no Brasil, em 2015. Guido Mantega, nessa época, 2023, 2024, atuava como consultor do Master. Ele tinha ali, entre as suas atribuições, azeitar a venda do Banco Master para o BRB, justamente. E Guido Mantega aparece nas agendas oficiais. Veja que curioso. Ele aparece nas agendas do chefe de gabinete do Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Tem lá 4 encontros dele em 2024 e um encontro em 2023, no fim de 2023. E, no entanto, Rafael, ele não está nos registros da portaria. O que isso sugere? Sugere que Guido Mantega chegava ao Palácio do Planalto pela garagem, entrava de carro, ia até a garagem e subia para o palácio usando o elevador, que não é uma coisa regular, porque ele não é um servidor público lotado no Palácio do Planalto. Ele não poderia fazer isso. Então, assim, tem muita coisa a ser explicada nessa questão. Até agora, o governo mal está falando nisso. Ontem, a ministra Gleisi Hoffmann fez um café com jornalistas no qual ela falou sobre o caso do Ricardo Lewandowski, que a gente mostrou na coluna também, que continuou recebendo, quer dizer, ele não, né? O escritório da família dele continuou recebendo recursos do Banco Master da monta de R$ 250 mil por mês
depois que ele já estava no Ministério da Justiça, durante quase 2 anos. E ontem a Glaze falou sobre isso, ela disse que não via problema, disse que essa consultoria foi feita de forma regular e que Guido Mantega, portanto, tá safe aí, não tem problema nenhum. Não sei se o Ministério Público vai concordar com isso, se as autoridades de controle agora vão concordar com isso, Rafael. Chaldes, obrigado novamente você aqui no Contexto, trazendo informações sobre o Banco Master. E como sempre, convido você a entrar na coluna de Andresa Matais para saber mais informações sobre esse caso, sobre tantos outros. A gente já conversou sobre isso hoje. Você viu que a coluna foi citada no pedido de requerimento para que o irmão do ministro Toffoli vá até a CPI da Segurança Pública. Então, você está vendo que o jornalismo de qualidade está reverberando e é isso que a gente traz aqui no Contexto para vocês também. Tá, Joia. Muito obrigado, gente. Já que a gente está falando de Toffoli,